Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você, no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É a palavra de Deus que nos guia, é a palavra de Deus que nos ilumina, direciona o nosso coração e a nossa vida. Por isso eu estou convidando você, vamos juntos nos alimentar, vamos juntos saborear o pão da palavra, vamos nos colocar na presença do Senhor nosso Deus, invocando seu nome sobre nós. Pai amado, eis-nos aqui, somos nós teus filhos, invocando o teu nome santo e poderoso sobre nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Pai amado, meu Pai querido, meu Pai de todo amor e ternura, teu nome seja exaltado, glorificado, teu nome seja bendito por todo sempre. Teu nome, Pai, esteja em nosso coração e em nossa vida. Em Teu nome, em nome do Teu Filho Jesus, nós imploramos a graça do Espírito Santo. Envia sobre nós, Teu Espírito Santo, para que nos dê a sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade, o santo temor, para que possamos ficar na Tua presença, Senhor, e o nosso coração se encher da paz do Espírito, o nosso coração se encher da palavra que nos traz vida. Ao Teu nome o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. A palavra de Deus é luz que nos guia, é luz que nos direciona a cada dia. Por isso você vai abrir sua Bíblia e também o seu caderno, o seu coração. Vamos colocar a nossa meditação de hoje, está no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 11, versículos de 14 a 26. Marca direitinho aí Lucas 11, de 14 a 26. E centrados na palavra, sejamos direcionados pela palavra do Senhor que nos ensina a viver. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Depois que o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Então eu já pego aqui o versículo 14, sinalizo, sublinho, de sublinhar aqui o versículo 14 e já marco aqui a mensagem de hoje do versículo 14. Jesus expulsando um demônio que era mudo. Então a primeira coisa é, Jesus é aquele que expulsa os demônios. Jesus é aquele que não quer ver nenhum de nós sendo tomado, possuído, direcionado, guiado por qualquer demônio. E existe demônios, espíritos perversos, enganadores, maldosos, que agem nas diversas esferas da nossa realidade humana. Ou o demônio torna a pessoa muda, ou o demônio torna a pessoa a falar sem se conter. E às vezes, quando eu digo falar, é quando a pessoa fala demais, fofoca demais, fala palavrões, fala agressões, ou deixa a pessoa num espírito descontido, que ela se torna até muitas vezes agressiva na forma de falar. O demônio deixa a pessoa surda. A pessoa está muda porque ela está surda. Ela não ouve a palavra de Deus, ela não ouve a correção, ela não ouve a direção, ela não ouve ninguém mais. Cuidado, não fique pensando que demônio é só quando a pessoa está possessa. Mas é toda forma que acontece na realidade humana de nós, inclusive, perdermos a plenitude dos sentidos humanos de viver. Porque uma coisa é uma pessoa ficar surda no sentido físico, biológico da surdez. Outra coisa é a incapacidade de ouvir. E nós estamos numa sociedade que estamos tornando-nos cada vez mais surdos. Primeiro, não ouvimos Deus. Segundo, não ouvimos mais uns aos outros. E quem é surdo, o que poderá falar? Como é que vai poder anunciar?
proclamar a palavra de Deus. O mudo aqui é o sentido do coração que está vazio, o coração que foi roubado, todas as riquezas que esse coração tinha. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Esse coração já não tem mais nada dentro dele. Quantas vezes ou quantas pessoas encontram-se num vazio existencial? Não consegue mais partilhar, falar, dizer, se expressar. Porque ou se encontra vazio de tudo, ou se encontra confuso de tudo. O coração está confuso, está conturbado, está cheio de tantas agitações. Como é importante invocarmos o nome de Jesus, para não sermos tomados nem dominados por essas espécies de demônios que agitam tanto os tempos em que vivemos. Mas esse homem foi liberto do poder do demônio e ele começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Alguns, porém, disseram: é por Beelzebu, o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentarem Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Ele, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido internamente ficará em ruínas, cairá casa sobre casa. Então esse é um princípio eterno e é daqueles princípios que nós temos que gravar no coração sempre, tá? Então, Lucas 11:17, princípio eterno. Todo reino dividido internamente, ele fica em ruínas e vai cair casa sobre casa. Primeiro, é compreendendo que estão acusando Jesus de expulsar demônios, mas movido por Beelzebu. Então, primeiro é uma blasfêmia daquelas de alto grau. Mas Jesus não responde no tom deles, no tom da maldade, porque não há maldade em Jesus. Jesus responde no tom da graça. Como é que um reino que está dividido, esse reino fica em pé? De forma alguma. Satanás está dividido contra Satanás? Satanás atacando Satanás? Não. Então, do mesmo jeito uma casa. Agora, isso para nós é importante ser refletido a partir do princípio das nossas próprias vidas. Uma casa dividida é uma casa fadada ao fracasso. Uma casa é fadada a sucumbir. A gente, de uma forma muito dolorosa, acompanha o fracasso de muitos relacionamentos, casamentos, matrimônios, famílias mesmo, porque deixou ser permeada pelo princípio da divisão. Aqui divisão não significa que um tem que ser igual ao outro, um tem que ser uniformidade com o outro. Aqui não estou falando de uniformidade, aqui eu estou falando de unidade, que inclusive a graça do matrimônio opera. A graça de ser uma só carne é a graça de ter comunhão no pensamento, no sentimento, é a graça de ter comunhão na visão daquilo que é essencial. Mas quando um começa a gladiar contra o outro, a convivência vai se tornando insuportável. De modo que até aquilo de bom que o outro faz irrita. Percebe? Perdeu-se o vínculo da unidade. E quando vai se perdendo esse vínculo, ele vai sendo tão arranhado, ele vai cada vez sendo machucado, ele vai se quebrando. E uma vez se quebra, ele se rompe. E quando se rompe, você sabe, a destruição que vem, a ruína que vem, é algo que é muito trágico. Então nós temos que cuidar de trabalhar pela unidade, de construir comunhão. Eu sei que às vezes tem pessoas que se colocam a serviço do reino do maligno. Há pessoas que gostam de semear a discórdia pela discórdia, a divisão pela divisão. Não, a gente pode ter opiniões contrárias, nós podemos pensar diferente, isso é ótimo, isso enriquece. O que não se pode é qualquer pensamento, é qualquer visão, é qualquer ideologia, é qualquer paixão, é qualquer situação quebrar o vínculo da comunhão. Isso não. E isso é reino dividido, isso é casa dividida, é destruição. E eu estou ampliando a visão, porque você
observe isso em casa, na família, na igreja, na sociedade. Você monta uma sociedade, você monta uma empresa, você tem um vínculo de amizade. Basta você ceder para aquele que é o divisor, que ele vai criar. E aí começam a surgir as intrigas, aí começam a acusar o outro, aí um começa a alimentar o outro, e aí você sabe qual é o destino de tudo isso. Toda casa dividida será uma casa destruída. Se Satanás está dividido internamente, como é que subsistirá o seu reino? Dizei que é por Beelzebu que eu expulso os demônios? Se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, por quem então vossos discípulos o expulsam? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Se, porém, é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque já chegou até vós o reino de Deus. Ou seja, que Jesus, agindo pelo reino de Deus, expulsando os demônios do nosso meio, ele nos dá a certeza de que o reino de Deus está no meio de nós. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua propriedade, seus bens estão seguros. Mas quando chega um mais forte do que ele e o vence, arranca-lhe a armadura, em quem confiava distribui os despojos. Quem não está comigo está contra mim, e quem não ajunta comigo espalha. É um princípio eterno, versículo 23. Ou nos colocamos do lado de Jesus, ou nos colocamos contra Jesus. O que não dá é para estar do lado de Jesus e estar também do lado do maligno. Querer estar do lado de Jesus e, ao mesmo tempo, servindo os demônios, seus príncipes, a sua mentalidade e assim por diante. Muito bem, vamos trazer conosco agora o nosso querido Padre Antônio Xavier. Estamos diante de duas perícopes que são interligadas pelo tema dos demônios, espíritos impuros, Beelzebu, essas coisas todas aqui. E, inclusive, Jesus, depois de fazer um exorcismo, é acusado de fazer isso por causa de Beelzebu. Claro, é um total absurdo. A ideia deles é assim, tem o demônio grandão e vem os outros menorzinhos, e aí quem está no meio do caminho, como se fosse uma espécie de patente, manda em quem está embaixo. Então, no fundo, seria um grande engano, né? Eu, que sou, sei lá, um capitão, eu mando no cabo, que manda no soldado, que manda ele embora, e por causa disso, então, a pessoa pensa que está sendo livrada, mas no fundo ela está sendo enganada, porque aí ela adere a mim, mas o importante é quem está com a patente alta lá em cima, acima de mim. Uma coisa que é totalmente absurda. Por isso Jesus faz questão de dizer, não existe ordem onde existe desordem. Então, se Satanás estivesse dividido, ou qualquer reino estiver dividido, vai desaparecer, porque na divisão não se constrói nada. E é interessante essa expressão, porque divisão é a palavra, né? Divisor seria exatamente o sentido de diabo, aquele que divide, que separa. Mas vemos uma coisa mais interessante na segunda perícope, onde se fala de um espírito impuro que se mandou embora e depois ele ficou com saudade, voltou e trouxe mais 7, a coisa ficou pior ainda. Isso é sempre um grande problema. Em latim existe uma expressão óptima, péssima, uma coisa que é muito boa, que é ótima, quando ela se perverte, ela se torna uma coisa péssima. Ou seja, a intensidade é a mesma, só muda a polarização. E aqui é sempre um grande problema, porque existe o risco da desconversão. Isso é um risco iminente. Por isso, o importante não é só que a gente busque de verdade sermos convertidos, mas que busquemos consolidar a nossa conversão. Isso é importante, é por isso que Jesus fala de oração, por isso que fala de vigiar, porque a gente precisa também fazer com que aquilo que da graça de Deus nos foi dado amadureça em nós, a ponto de que, numa tentativa de retorno, quer seja por influência externa, quer seja por uma influência interna, um desejo nosso, a gente não venha cair e aí se transformar numa coisa exatamente terrível, muito pior do que o estado que a gente estava antes. Isso é muito triste de ver e, infelizmente, na realidade, a gente encontra tantos casos nos nossos tempos. Isso a gente deve evitar sempre, e o caminho é sempre aquele: buscar a oração, buscar a confissão, buscar fazer um bom exame de consciência, buscar voltar atrás, ser humilde, voltar atrás naquilo que não está legal, porque se a gente deixa essas coisas caminharem, em pouco tempo a gente está modificado e nem percebe. Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, para servir o Teu reino. Não me deixes, Senhor, ser instrumento de divisão, de discórdia, de separação, de desunião.
Mas faça-me cada vez mais, Senhor, um instrumento da tua paz. Faça-me cada vez mais um instrumento da unidade, da comunhão, no seio da tua igreja, no seio da tua família, no seio da humanidade que nós estamos tão dilacerada por discórdias, paixões, ideologias e visões distorcidas da vida e do mundo. Ensina-nos, Senhor, a sermos construtores de pontes de união, Senhor, de vínculos de amor e fraternidade entre os homens. Faça-nos, Senhor, instrumentos da tua paz, instrumentos do teu reino. Ao teu nome o poder, a honra e a glória para sempre. Que bênção é a palavra do Senhor nosso Deus. Palavra que nos ilumina, palavra que nos sustenta. Deus abençoe você, eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no meu dia a dia.